Então aqui o verso principal, né, lá em Salmos 103, versículo 3. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então é o próprio Senhor, né, que perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades e quem sara todas as enfermidades. Ou seja, não está no esforço humano o perdão dos pecados e nem o curar as enfermidades. É Deus é quem realiza. E em seus milagres, né, Cristo ele revelava que ele que tinha o poder, né, de manter e de curar as pessoas. E Cristo ele trabalhava pelos seus agentes naturais. E Deus ele está trabalhando dia após dia e hora após hora para nos conservar em vida e construir e nos restaurar a saúde. Ou seja, os métodos de Deus de restaurar a saúde são pelos meios dos agentes da natureza. E quais são eles? Água pura, luz solar, alimentação saudável. Estes são os agentes naturais que Deus trabalha para restaurar e conservar a saúde. E Deus ele tem o poder de comunicar e restaurar a enfermidade. É Deus é quem restaura. E doença e sofrimento são obra de um poder antagônico. Satanás é o destruidor e Deus o restaurador. Ou seja, todas as enfermidades elas têm origem em Satanás. Deus ele não é o autor da doença. Pelo contrário, Deus ele é o autor da restauração. E quando uma pessoa ela restaura a saúde, não é porque foi o médico, ou foi isso ou aquilo. É, quando se alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus que o restaura. E muitas das vezes nós glorificamos, né, os médicos ou aquele que operou ali. E muitas das vezes deixamos de glorificar o nome de Deus que restaurou a saúde. Ou seja, nenhum ser humano ele tem esse poder, né, de curar, de restaurar. É somente Deus. E o ser humano ele só pode se manter saudável unicamente pela obediência. É quando Cristo curava, ele advertia as pessoas: não peques mais para que não te suceda coisa pior. É João 5,14. E ali Cristo ele avisava que as pessoas elas ficavam ali doentes devido às transgressões às leis de saúde. E que a saúde ela poderia ser recuperada somente se perseverada unicamente pela obediência. Ou seja, na maioria das vezes nós ficamos enfermos por consequência dos nossos próprios hábitos, em desobediência às leis de saúde. E somente a obediência novamente que pode restaurar a pessoa ao estado novamente de saúde. Enquanto a pessoa persistir no estado de desobediência, ela continuamente vai trazer doenças sobre o seu corpo. E é isso que Cristo advertiu: ó, não peques mais para que te não se suceda coisa pior. E na maioria das vezes hoje, as grandes doenças elas são trazidas pelos maus hábitos. Hábitos que muitas das vezes nós não queremos abandonar. E isso tem trazido doenças, diversas doenças. Poliana levantou a mão, ela pode comentar um pouquinho. Sobre nós trazermos doenças sobre nós mesmos, né? O verso anterior também é interessante, quando fala, né? Algumas pessoas também têm essa visão quando
Uma pessoa está doente, a pessoa morre, né? Ah, foi porque Deus quis. E isso a gente acaba contradizendo o que a Bíblia fala também, né? Que Deus não é culpado da maldade do mundo, da morte. Às vezes ele permite, né, que nós passemos por algumas doenças por consequência exatamente dos nossos erros, por consequência a transgressão da lei dele. E aqui é interessante também que a gente sabe que a gente é livrado da doença pela obediência, também quando nós estamos doentes, né? Continuamos na desobediência e mesmo assim, continuamos na desobediência, mas pedimos para Deus para que ele tire de nós essa enfermidade, ele não pode fazer o que está além do alcance dele, ou seja, porque mesmo que ele nos dê a cura, quanto nós continuarmos desobedecendo, nós vamos ficar doentes de novo. Ou aquela doença, por mais que ele dê um alívio naquela doença, dá uma melhora. Aí, mas se nós continuarmos transgredindo, ah, vai haver uma piora, né? É verdade. E nós vemos que a doença, unicamente pela obediência, nós poderemos conservar a nossa saúde. E muitas pessoas elas se recusam a cooperar com Deus. Na palavra escrita no grande livro da natureza, Deus ele revelou os princípios. E nossa obra é obter conhecimento desses princípios e, pela obediência, cooperar com ele na restauração da saúde do corpo para o bem da alma. Ou seja, nós temos que cooperar com Deus na restauração da nossa saúde. Agora, se eu não faço nenhum esforço para obedecer às leis de saúde e nem faço nenhum esforço para obedecer os princípios de Deus, pode ter certeza que Deus ele não operará um milagre para restaurar a minha saúde. E é somente pela obediência que nós restauramos a saúde para o bem do corpo e da alma. Muitos querem ser curados, mas não querem cooperar com Deus. E muitas das vezes nós procuramos métodos, né, que não trazem aí nenhum benefício. Um costume é usar drogas venenosas. Muitos, quando são atacados por enfermidades, eles não se dão o trabalho de descobrir a sua causa. Sua principal ansiedade é verem-se livre da dor e dos desconfortos. Ou seja, as pessoas elas vão atrás de diversos métodos, né, para restaurar a saúde, sem que seja o método original de mudar os hábitos. E ali um dos meios que elas recorrem é drogas venenosas. E na maioria das vezes essas drogas elas fazem mais mal do que bem. E muitas das vezes esse paciente ele vai em diversos métodos e ele não restaura a sua saúde. Eles recorrem a um médico para neutralizar os efeitos de seu mal proceder, mas sem nenhuma ideia de mudar seus hábitos nocivos. Caso sintam beneficiados imediatos, experimentariam outro remédio e depois outro, e assim o mal continua. E quantas pessoas estão tomando aí várias e várias caixas de remédio? Por anos da sua vida ela tem tomado esse remédio e nunca tem trazido nenhum resultado para a sua saúde. Muitas das vezes elas trocam de remédio para ver se apresenta alguma melhora, mas elas não recorrem ao método original de Deus, que é investigar o caso que ocorreu essa doença e não tem ideia de mudar os seus hábitos nocivos. E assim elas vão continuar sofrendo a sua vida toda. Quantas pessoas que são aí diabéticas, que sofrem aí de pressão alta, elas tomam ali aqueles medicamentos a sua vida toda e nunca que cura essa doença. E enquanto elas não mudaram seus hábitos, elas não irão restaurar a sua saúde.
Somente quando ela abandona as práticas nocivas que elas terão ali um resultado. Mas enquanto elas continuarem a procurarem esses métodos onde não é oferecido ali a, o resultado da doença, que é os hábitos, a pessoa ela não irá restaurar sua saúde e sempre ficará aí nessa mesma condição. Nosso povo ele tem que entender que drogas venenosas trazem doença para toda a vida. E perdem-se muitos que poderiam ser salvos com o emprego de métodos naturais. Os venenos contidos em muitos chamados remédios formam hábitos e apetites que enruinam tanto para a alma, tanto para o corpo como para a alma. É Ciência do Bom Viver, página 126, ou seja, essas drogas venenosas elas trazem doença para toda a vida. E muitas pessoas que se mudassem os seus hábitos, se tratassem com métodos naturais, elas restaurariam a sua saúde. E muitas delas que descem para a sepultura, elas poderiam ser salvas se simplesmente adotassem simples hábitos de vida. E essas drogas venenosas, elas em vez de restaurar, elas fazem aí trazer várias e várias outras doenças. Se você for dar uma olhada na bula de cada medicamento, ele tem ali os efeitos que cada medicamento daquele traz. Muitas das vezes a pessoa ela toma um remédio para algo que afeta outra parte do corpo. E assim ela vai criando ali um ciclo que não tem volta. E muitas das vezes nós estamos aí com pacientes velhos tomando ali 7 a 8 caixas de remédio. Poliana aí pode ter a oportunidade. Isso também, né? Uma das consequências, por exemplo, quem toma medicamento para problemas no coração, ele tem o risco de desenvolver Alzheimer por causa do. Porque é um medicamento forte. Inclusive, eu conheço um senhor que ele tomava medicamento, né? E ele desenvolveu Alzheimer por conta desse medicamento. Por exemplo, também estava lembrando aqui agora há pouco, até esqueci. Quem toma medicamento para dores nas costas, às vezes também, né? Algumas dores. Alguns desses medicamentos, eles têm substâncias que ele enfraquecem os ossos também. E tem aquelas pessoas que tomam medicamento para continuar consumindo aquilo que faz mal, que são alguns medicamentos que ele inibe um pouco a intolerância que a pessoa tem a alguns alimentos, como leite, como glúten, né? Existem alguns medicamentos que eles dão uma aliviada na intolerância, só que ele não cura o problema, né? Porque, na verdade, o problema ali é, de fato, o alimento que causa mal à pessoa, né? Então, a pessoa tem a intolerância a esse alimento. Então, é o alimento que causa mal, mas muitos não querem cortar esses alimentos, então preferem passar ali a vida toda tomando medicamento que vai dar ali mais ou menos uma aliviada nos efeitos do que aquele alimento causa nessa pessoa. Consequência também, pessoas que gostam de comer muitas comidas, hambúrguer, hambúrguer, né, batata frita, outras coisas desse tipo, que sempre tem um problema com má digestão. Eles optam ali compram algo para resolver a azia, né, mas continuam comendo. Então, alguns medicamentos que vêm ali que as pessoas usam para aliviar uma doença que acaba causando outras, e alguns outros medicamentos que na verdade não são ali para aliviar uma doença, mas para aliviar um desconforto que algum alimento está causando, porque a pessoa não consegue deixar aquele alimento. É verdade, né? Então, esses remédios, né, esses venenos, eles servem para remediar a situação. Então, ali eles não trazem a verdadeira solução para a cura
da doença, né? Eles trazem ali uma remediação, por isso que chamam ali remédios. E a nossa única esperança, né, de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Ensine os médicos, o povo, o- que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza, né? Então nós temos, né, que educar o nosso povo a os verdadeiros princípios, né, de saúde. E nós temos que ensinar ao povo que o poder de cura eles se encontram na natureza e não em drogas. E somente quando o povo ele aprender a cuidar da sua saúde, é que nós veremos ali uma verdadeira melhora, né, da saúde da nossa igreja. Agora, enquanto o povo ele preferiu o caminho mais fácil, enquanto eles continuarem a manter os mesmos hábitos, nós podemos ter certeza de que as coisas elas não irão melhorar, mas pelo contrário, elas irão de mal a pior. E é isso que nós, como líderes, né, nós temos que ensinar, não somente os médicos, né, na maioria das vezes os médicos eles ensinam coisas erradas, mas nós temos que instruir o nosso povo. Muitos perecem por causa de conhecimento. E hoje nós temos, né, que instruir o nosso povo que, em caso de doença, nós temos que verificar as causas. Por exemplo, a pessoa está sentindo dor de cabeça, o que poderia ser? Poderia ser uma noite ali mal dormida, um estresse que ela passou ali durante o dia. Poderia ser problemas intestinais, então nós temos que investigar a verdadeira causa da doença. E nós temos que alertar as pessoas que elas devem deixar os maus hábitos. E que nós temos que verificar a verdadeira causa da doença e não ficar ali remediando os sintomas. Ah, não, dor de cabeça, eu vou ali tomo um paracetamol. Só que a doença ela continua lá. Melhorou somente ali o sintoma. Então ali nós estaremos ali ajudando, né, a natureza a expelir as impurezas e restabelecer as condições normais do organismo. Ou seja, somente, né, com os hábitos ali corrigidos que nós podemos expulsar de fato a doença do corpo. Enquanto esses hábitos eles permanecerem ali, a pessoa ela continuará ainda enferma. E por isso que nós temos que investigar a verdadeira causa da doença. O que causou isso? Qual é a causa desse sintoma? E aqui nós temos aqui os verdadeiros remédios. São 8, né? Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Ou seja, esse conhecimento dos 8 remédios, ele não está restrito somente aos médicos ou somente aos terapeutas de métodos naturais, mas é toda pessoa. Toda pessoa deve possuir este conhecimento e meios de aplicar e restaurar sua saúde. Muitas pessoas elas ficam ali dependendo, né, de profissionais da saúde, ficam ali dependendo de terapeutas, mas quando na verdade elas poderiam estudar por elas mesmas. E muitas das vezes, se essa pessoa estudasse por ela mesma, muitas das doenças que ela contraiu poderiam ser evitadas. Se ela adotasse métodos simples de hábitos saudáveis e alimentação saudável. E nós, como povo, nós não podemos depender a nossa salvação e a nossa saúde à mão de outros. Nós temos que estudar por nós mesmos. E a cura ela é gradual. Muitas pessoas elas querem ali ser curadas, né, somente com a varinha mágica. A cura ela requer mudança e muitas pessoas elas não estão dispostas a exercer. E porque a cura ela demanda ali sacrifício e abandono das coisas nocivas, muitas das vezes esses métodos naturais parecem muitas das vezes demorados. E por isso que muitas pessoas elas preferem muitas das vezes passar ali numa drogaria de uma farmácia,
comprar ali um remédio, um veneno, que vai ali obter ali, muitas das vezes, um efeito imediato. Só que a doença, ela continua. E muitas das vezes elas não querem obter os remédios naturais porque ele requer um certo cuidado e esforço. E muitas pessoas, elas não querem ter esse trabalho. É melhor comprar uma droga na farmácia do que aplicar os 8 remédios da natureza. Essa é a grande verdade, tanto na nossa sociedade, quanto é uma grande realidade na nossa igreja. Muitas pessoas, elas querem ser curadas, mas não querem abandonar sua alimentação errada. Não querem praticar o exercício físico. Não querem tomar água. E não querem ali adotar os hábitos saudáveis. E por isso que muitas das vezes a grande parte adota práticas e terapias que são mais fáceis. Trazem ali a melhora do sintoma, mas não cura a doença. Aqueles que perseverarem na obediência às suas leis ganharão saúde, corpo e de alma. Bem pouca atenção é dada em geral à conservação da saúde. É incomparavelmente melhor evitar a doença do que saber tratá-la uma vez contraída. Ou seja, se todos fossem educados a manter os hábitos ali saudáveis, se todos fossem educados a evitar a doença, eu tenho certeza que seria incomparavelmente melhor do que tratar a doença. Por exemplo, se a pessoa ela acostumasse ali dormir cedo, ter hábitos ali de vida saudáveis, eu tenho certeza que ela livraria de 99% das enfermidades. E é muito melhor você evitar a doença do que você tratar a doença uma vez que ela já vinha sido contraída e trazendo ali grande sofrimento ao corpo. E muitas pessoas devem ser educadas aí dessa forma, a tratar a raiz da doença em vez de tratar a doença. E ali Hipócrates ele já havia falado, né, que seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Então, muitas das vezes, se nós tivéssemos uma alimentação melhor, adotasse estilo de vida saudáveis, isso é um grande remédio que evitaria diversas doenças e enfermidades. E a Bíblia ela já vem nos alertando, né? Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que vireis sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ou seja, se nós guardarmos os mandamentos das leis de saúde, se nós guardarmos os mandamentos de Deus, nenhuma enfermidade virá sobre nós. E Deus ele faz uma promessa, pois eu sou o Senhor que te sara. Agora, enquanto nós desobedecermos essas leis de saúde, nós podemos ter certeza de que grandes e duradouras pragas e enfermidades virão sobre nós. Se não tiveres cuidado em guardar todas as palavras desta lei escritas no livro para temeres o nome glorioso e terrível o Senhor, o seu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e tua descendência, grandes, duradouras pragas e enfermidades. Ou seja, enquanto nós estivermos aí na desobediência, grandes enfermidades virão sobre nós. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga que estão escritas neste livro da lei, até que sejas destruído. Ou seja, a desobediência ela tem uma consequência. A doença ela nunca vem sem causa. Nós podemos ter certeza disso, né? A doença nunca vem sem causa, o caminho é preparado, a doença é convidada pela desconsideração para com as leis de saúde. Então que nós hoje possamos investigar a verdadeira causa da doença. Porque a doença ela nunca vem sem causa. Que nós possamos hoje tomar a decisão de abandonar os maus hábitos. Possamos tirar as coisas que nos fazem mal. Que possamos obedecer às leis de saúde. Que
nós possamos tomar a decisão hoje de estudar os princípios de saúde, os 8 remédios naturais, os 5 livros sobre saúde. E ao estudar, nós possamos tomar a decisão de viver a reforma de saúde na nossa vida. E ao viver a reforma de saúde, que eu e você possa tomar a decisão de auxiliar outros também a cuidar da sua saúde. Muitas pessoas elas sofrem devido à própria ignorância aos princípios. E quando eu e você sabe do que pode tratar essa pessoa, que nós possamos alertá-la para que a saúde dela também possa ser restaurada. E que eu e você possamos nos lembrar dessa última frase aqui, ó. Lembre-se, a doença nunca vem sem causa. E o doente é o maior culpado. Ou seja, a pessoa por ela mesma, pela desobediência, ela traz sobre si a doença. O doente, ele não é uma vítima, ele é o verdadeiro culpado. Então que nós, né, possamos cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito, e que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar todos os dias a viver a reforma de saúde na nossa vida. E é isso, né, o que nós estudamos hoje sobre os hábitos de vida, sobre a obediência às leis de saúde, né, que Deus possa nos ajudar e nos acompanhar todos os dias. Lucas e Poliana quiserem dar aí suas últimas considerações finais, está aí aberto. Bom, foi bom. Estava pensando também nos próximos estudos. Eu tenho materiais em slide que falam sobre os 8 remédios naturais, só que não só em um. O material só falando dos benefícios da água e a forma correta de utilizar, e outros falando dos benefícios do ar, de como a gente pode desenvolver nossa respiração melhor, né? Alguns podem ser utilizados, né? Lucas, quer É dar muito bom também, né? sua contribuição? Tá? Então, né, que bom, né, que Deus abençoe cada um de nós, o Lucas, a Poliana, que nós possamos aí instruir muitas pessoas a terem essa conscientização, né, de que a doença ela é consequência da transgressão às leis de saúde, e que somente pela obediência essa pessoa pode restaurar novamente a sua saúde. A obediência e a confiança, né, em Deus. Porque a maioria das vezes os tratamentos naturais eles requerem ali o último dos 8 remédios naturais, na confiança. Muitas pessoas elas confiam. Nossa irmã Eni, seja bem-vinda, né? Estamos aqui encerrando a live. Que Deus possa abençoar aí sua vida, sua saúde. Sim. Mas essa live ela ficará gravada, viu? A senhora vai poder assistir. E nós vamos mandar lá no grupo. Bom, Que nós possamos, né, nos apegar todos os dias à palavra revelada aí. Eu tenho certeza que Deus ele cuidará da nossa saúde. Deus é quem restaura a nossa saúde e nos preserva todos os dias. E que nós possamos ter esse apego aos princípios da palavra de Deus em relação à mensagem de saúde. Pois essa mensagem ela é uma obra de Deus, e eu tenho certeza que Deus, quando seus filhos obedecem, Deus é que preserva a saúde de cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um. A irmã Eni tem alguma pergunta? Ela teve alguma dúvida durante essa semana? não. Que Deus abençoe a vida da senhora, né?
Tá, é muito bom, né? Muito bom a gente tá aprendendo mais cada dia de como a gente viver uma vida mais saudável, né? É. Muito bem, né? Então eu vou encerrar aqui. Quem não assistiu vai ficar ali gravado lá no grupo. Que Deus abençoe a vida de cada um e possam ter uma ótima semana, né? Vamos fazer oração? Oremos, que Deus, nós somos gratos pela vida que o Senhor tem conservado a cada um de nós, pelos princípios de saúde que o Senhor tem nos dado para que nós possamos restaurar nossa saúde, que o Senhor nos ajude a colocar em prática, para que assim nós possamos cuidar melhor da nossa saúde, dos nossos familiares, que o Senhor venha nos abençoar. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, viu? E tenha uma ótima semana.